Meus amigos, parece que pro Lula o negócio tá feio, principalmente pro carequinha, pro Xandão, né? O negócio tá feio. Ano passado eles conseguiram escapar, mas esse ano eu não sei. E o Trump também tá de olho nele, gente. Eu tô achando, cara, que o Trump tá esperando essa eleição. Se o bonitinho do nove dedo ganhar, já era, tá? O Lula vai cair fora e capaz de ainda pegar um xadrez. Então, vamos ver aqui esse react aqui pra gente ver o que que tá acontecendo de informação, mas pelo jeito o Xandão também vai cair dentro. E o alemãozão lá, o Trump, não vai deixar barato. Dessa vez o negócio vai ficar feio. Vamos ver aqui o react aqui disso aqui que está acontecendo. Vamos ver aqui. Financiada pelo crime e favorece o crime. Todos. Ah, mas o André Mendonça, o Cássio Nunes, ué, eles que vêm a público dizer que eles não fazem parte dessa porcaria. Porque quando você cala, você consente. O que mais eu fico preocupado com o caso do André Mendonça e do Cássio Nunes é o silêncio deles. Silêncio é uma merda, cara. Tá todo mundo se ferrando. Bolsonaro perto de ir pra ficar na boca do leão. Já tá dentro da cova. Agora ele tá perto de ir pra boca do leão. Querem assassinar e matar Bolsonaro. Cássio Nunes fica calado? Mendonça fica calado? Eu não sou político, eu não tenho nada a ver com esses caras. Político tem que ficar ali, pô, agora na hora de criticar, por causa disso. Eu não. Eu não tenho compromisso com nada, com ninguém. Quem cala, consente. Tá calado? Tá consentindo. Não adianta. O que eles estão fazendo é consentir. Tá caladinho. Tá consentindo com tudo. O cara bota investigação no braço, bota tudo aqui. Não, isso aqui é meu. Agora eu cuido. Não, isso aqui agora é meu. Que isso? Isso é maluquice. Esse Toffoli tem que ser preso imediatamente. Atenção, Brasil, porque o que tentaram esconder por anos agora começou a vir à tona. E é muito mais grave do que a mídia quer admitir. Porque o escândalo do Banco Master não é apenas um caso financeiro. Ele escancarou um racha interno no STF, expôs o governo Lula e colocou o Xandão numa posição inédita, abandonado pelo próprio sistema que sempre o protegeu. E a pergunta que começa a circular em Brasília é explosiva. Moraes vai aceitar ser entregue ou vai partir para o contra-ataque? E você em 2026 vai votar em Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui e segura aí porque o que você vai ver agora é fortíssimo. O canal ativando o possível. Rompeu o pacto de proteção entre judiciário, governo e sistema financeiro. Quando o escândalo ganhou proporção, o que se esperava era blindagem. Mas isso não aconteceu, porque até a própria mídia tradicional que estava escondendo agora começou a jogar tudo pro telhado. O presidente Lula, pressionado politicamente, lavou as mãos, não saiu em defesa, não comprou a briga e nos bastidores a leitura foi clara. Moraes e Toffoli foram entregues para evitar um desgaste ainda maior do governo. E isso muda tudo, porque Alexandre de Moraes não é um homem acostumado a ser descartado. Ele foi peça-chave desde a prisão de Bolsonaro. Concentrou poder, acumulou inimigos e agora percebe que pode estar sendo usado como bode expiatório. Desde então, o clima no STF azeda visivelmente, silêncios constrangedores e um sentimento crescente de cada um por si. E aqui entra o ponto que muita gente esquece ou prefere esquecer. Desde o início, Luiz Fux já havia sinalizado desconforto. Ainda na época da prisão de Bolsonaro, Fux deixou claro em votos e posicionamentos que o STF não tinha moral institucional para jogar Bolsonaro na cadeia daquela forma, não havia base sólida para sustentar aquele caminho jurídico. Isso não virou manchete, gente, isso foi abafado. Eu trouxe aqui no canal, mas a grande mídia abafou. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro, com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final. E eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Mas agora com o escândalo do Banco Master, essas posições ganham outro peso, porque Fux passa a representar algo raro hoje no STF, um voto técnico no ambiente contaminado por decisões políticas. E isso enfurece quem construiu poder com base no confronto.
E nos bastidores a leitura é pesada, porque Xandão se sente traído, usado quando o sistema precisava e descartado quando o custo ficou alto demais. E é aí que surge o temor real em Brasília. O Moraes acuado e o Moraes perigoso. Porque quem concentrou poder, informações e processos por ano não cai em silêncio. A ideia de vingança aqui não é pessoal, é política. Expor contradições, deixar cair narrativas, permitir que fissuras apareçam. O sistema começa a perceber que o monstro que ajudou a criar pode reagir. Agora presta atenção, porque vamos reagir aos fatos, vamos analisar o que está sendo dito e o que está sendo escondido. Vamos entender por que esse escândalo é diferente de todos os outros e por que o Banco Master foi só o estupim e o incêndio é institucional. O ministro Alexandre de Moraes, no exercício da presidência interina do Supremo Tribunal Federal, sinalizou que pode abrir um novo inquérito de ofício para investigar o vazamento de dados fiscais de magistrados. A suspeita recai sobre órgãos controlados pelo Executivo, como o COAF e a Receita Federal, que teriam acessado informações sigilosas dele e do ministro Dias Toffoli. Se confirmada, a abertura dessa investigação coloca o judiciário em rota de colisão direta com o governo Lula, reeditando o cenário de tensão institucional de 2019. A gente precisa conversar muito sério sobre essa nova frente de batalha que está se abrindo em Brasília, porque ela tem o potencial de implodir a aliança que até agora garantia a estabilidade do governo Lula. O que está acontecendo nos bastidores é uma guerra surda, suja e perigosa, onde as armas não são votos ou discursos, mas sim dossiês, dados sigilosos e ameaças de prisão. E no centro desse furacão estão as duas figuras mais poderosas do país hoje, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Tudo começou com o vazamento de informações sensíveis sobre a vida financeira de ministros do Supremo Tribunal Federal. A imprensa, que antes protegia a corte com unhas e dentes, de repente começou a publicar detalhes sobre o contrato milionário da esposa do ministro Moraes com o Banco Master. Começou a falar sobre os negócios da família do ministro Toffoli. Informações que, em tese, estariam protegidas pelo sigilo bancário e fiscal. A pergunta que ecoou nos corredores do STF foi imediata. De onde veio isso? Quem tem acesso a esses dados? E a resposta para eles é óbvia. Quem controla o COAF e a Receita Federal é o Poder Executivo. É o governo Lula. O COAF é ligado administrativamente ao Banco Central, presidido por Gabriel Galípolo, um homem de confiança de Lula. A Receita Federal é subordinada ao Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. Na cabeça dos ministros não existe coincidência. Se os dados vazaram, foi porque alguém lá dentro apertou o botão. Foi porque alguém deu a ordem. E se alguém deu a ordem, foi para atingir o Supremo. Foi para mandar um recado. Foi para dizer, nós temos a ficha de vocês. A reação do ministro Alexandre de Moraes foi típica do seu estilo. Ele não recuou, ele dobrou a aposta. Aproveitando que está no plantão judicial, ou seja, no comando interino do STF durante o recesso, ele sinalizou que vai usar a ferramenta mais poderosa que tem à disposição, o inquérito de ofício. Aquele mesmo instrumento que foi usado em 2019 para criar o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, onde o ministro é vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Só que agora, o alvo não é a direita. O alvo não são os bolsonaristas radicais. O alvo é o próprio governo que ajudou a inflar o poder do Supremo. O Moraes está ameaçando investigar quem vazou os dados. E investigar quem vazou significa investigar a Receita, investigar o COAF, investigar os ministros do governo Lula. É uma declaração de guerra. E por que o governo Lula estaria fazendo isso? Por que atacar o seu principal aliado? A resposta passa pela disputa de poder. O Lula quer indicar o seu advogado pessoal, Jorge Messias, para a vaga no STF. Mas o grupo do Moraes e do Gilmar Mendes resiste. Eles querem outro nome. Diante desse impasse, o governo pode ter decidido usar a tática da terra arrasada. Se vocês não aceitam o meu nome, eu vou expor os podres de vocês. Eu vou mostrar para o mundo que vocês não são santos. É a lógica da chantagem. O vazamento é o aviso. Se o STF não ceder, mais coisas podem aparecer. Mais contratos, mais viagens, mais ligações perigosas. O governo Lula está jogando pesado. Eles sabem que a imagem do STF já está desgastada. E que um escândalo de corrupção envolvendo a família de ministros seria a pá de cal na credibilidade da corte. Mas o Moraes também sabe jogar. E ele sabe que a sua melhor defesa é o ataque. Ao ameaçar abrir um inquérito, ele está dizendo, se vocês vierem para cima de mim, eu vou para cima de vocês. Eu vou quebrar o sigilo de quem quebrou o meu. Eu vou mandar a Polícia Federal bater na porta dos órgãos do governo.
Eu vou transformar a vida de vocês em um inferno. É o cenário de destruição mútua assegurada. Se um apertar o botão, os dois explodem. E no meio disso tudo fica a República, refém de uma briga de gangues. A gente precisa analisar a gravidade disso sob a ótica institucional. O sigilo bancário e fiscal é sagrado. Se o governo usa o aparato do Estado para espionar juízes e vazar informações para a imprensa com fins políticos, isso é crime. É o uso da máquina pública para perseguição. Por outro lado, se o juiz usa o seu cargo para abrir inquéritos ilegais, para se proteger e para intimidar o governo, isso também é crime. É abuso de autoridade. Estamos diante de um colapso moral. Não há mocinhos nessa história. Há apenas grupos de poder lutando pela sobrevivência e pelo controle do Estado. O caso do Banco Master é o estopim. Aquele contrato de 130 milhões de reais da esposa do Moraes é algo que não tem explicação fácil. E o governo sabe disso. Eles sabem que essa é a ferida exposta do ministro. E estão colocando o dedo na ferida para ver até onde ele aguenta. A reportagem do Ancapso lembrou bem que os sistemas do COAF e da Receita são rastreáveis. Tudo fica registrado. Se alguém entrou lá e acessou os dados do Moraes, o sistema sabe quem foi, que hora foi e de qual computador foi. Então, descobrir o autor do vazamento não é difícil. A questão é quem mandou. Um funcionário público não faz isso por conta própria, arriscando o emprego e a liberdade. Ele faz isso se tiver uma ordem superior, uma ordem que garanta a proteção. E quem pode dar essa ordem? Só alto escalão, só quem tem poder político. Isso aponta diretamente para o Palácio do Planalto ou para a esplanada dos ministérios. Se o Moraes abrir esse inquérito, a gente vai ver cenas inéditas. A Polícia Federal, que hoje é comandada por um homem de confiança do Lula, vai ter que investigar o governo do Lula a mando do Moraes. Isso cria um curto-circuito na PF. De quem eles vão obedecer? Do chefe administrativo ou do chefe judicial? A PF vai ficar no meio do tiroteio e a imprensa como fica? A Globo, que está publicando os vazamentos, virou a arma do governo contra o STF. A mesma Globo que defendeu o STF contra o Bolsonaro. É a prova de que a mídia não tem princípios, tem interesses. Eles estão alinhados com o projeto de poder do PT e se para